Bom, você me desculpa, mas o presidente Lula, a gente não pode falar em dose certa. O presidente Lula não é propriamente um remédio. Ele pode ser a solução mas, para várias coisas, mas não é um remédio. Vamos ter, assim, clareza que a participação do presidente Lula no processo eleitoral é uma participação bem-vinda. O presidente é, sem sombra de dúvida, uma das maiores lideranças da história do meu partido e acho que da história do país. Em segundo lugar, eu quero te dizer que o PV nunca integrou a base da minha coligação, nem é minha pretensão que ele, de repente, resolva integrar. Se ele quiser integrar, será muito bem-vindo. Mas não está nas nossas expectativas, porque ele não integra a nossa coligação. Agora, nós temos uma proximidade histórica com a Marina. Eu dou muito valor ao apoio da Marina. Isso não significa, necessariamente, que a Marina deva me apoiar. Eu respeito a Marina como militante político e acredito que nós temos mais proximidades do que diferenças. Agora, repito, né, isso é uma questão de foro íntimo da Marina. Hoje eu liguei para ela e apenas a cumprimentei, porque era esse o intuito. Candidata, Ana Flor, da Folha de São Paulo. Pois não, Ana Flor. Candidata, há dentro da base aliada quem defenda que a senhora faça uma declaração, até um documento mais firme, mostrando sua posição, por exemplo, sobre questões sociais e religiosas. Existe a possibilidade de até se divulgar um plano de governo, agora especificamente para esclarecer o eleitor católico, evangélico sobre isso, já que é um voto muito importante que a senhora foi perdendo ao longo das últimas semanas? Obrigada pela pergunta, viu, Ana Flor? Na verdade, eu considero que foi feita uma campanha perversa, com bastante inverdades sobre o que eu penso e o que eu acredito. E uma campanha tanto mais difícil, sabe, Ana Flor, porque quem me acusava não aparecia de forma muito clara. Então, é aquela campanha insidiosa que lança inverdades e nunca permite, né, que a gente discuta. Nós estamos avaliando como é que nós vamos nos comportar nessa questão. Seguramente a gente vai fazer, viu, Ana Flor, um movimento no sentido de esclarecer a população com muita tranquilidade quais são as nossas posições. Eu acho que 3 dias antes da campanha eleitoral, fiz a minha manifestação, junto com numa reunião com religiosos da religião cristã, tanto evangélicos como católicos. É nosso interesse da campanha e meu continuar com esse debate, com essas discussões, esclarecer o máximo possível quais são as nossas posições. Agora, eu te asseguro que a base da campanha foi feita em cima de calúnias e difamações. Se eu soubesse, querido Valdo Cruz, eu diria, era do meu interesse dizer, como a gente não faz ilações, porque a gente considera que a pior coisa numa campanha eleitoral é a calúnia sem provas, porque nem o povo brasileiro, nem a história te perdoa quando você faz isso, você calunia sem provas. Ministra Délis Ortiz, da TV Globo, eu gostaria de saber, na avaliação inicial sobre erros e acertos da campanha do primeiro turno, o que precisa ser ajustado para essa campanha dessas próximas semanas. A questão do aborto, por exemplo, mal esclarecida, foi um desses erros? Olha, Délis, nós estávamos inocentes. Quando você está inocente e de boa fé, você não imagina que esteja sendo construído no baixo mundo processos, o baixo mundo da política, o baixo mundo da fofoca,
esteja construído processos que são processos mentirosos, de falsidade. Agora nós iremos, quando for necessário, e sistematicamente, quando for necessário, fazer esclarecimento. Nós estamos mais atentos a isso. Então, isso vai ser uma vantagem, a gente ter percebido que isso estava ocorrendo. Pior seria se a gente não tivesse percebido. Tarde, mas percebeu. A segunda questão que você fala, eu acho que a eleição do segundo turno, ela é diferente do primeiro. Ela não é igual. A eleição do segundo turno, ela exige que você, qual é o modelo e qual é a sua proposta de desenvolvimento, faça o modelo proposta. E aí, uma coisa, dois processos ocorreram no Brasil. Um processo que é o modelo de crescimento, de desenvolvimento do Fernando Henrique, e aí não é olhar para o retrovisor, é discutir o seguinte: se esse foi seu governo, quem me garante que você não irá repeti-lo? E o segundo modelo é o modelo do presidente Lula. Então, não basta querer só discutir um projeto pontual. Não basta querer transformar a eleição presidencial numa discussão que mais cabe, sem nenhum prejuízo dessa discussão, porque ela é importante, numa prefeitura de capital ou num candidato a ministério. Você tem de discutir projeto para o Brasil. Então, esta eleição, ela é isso. É uma discussão de projeto. Queira meu adversário ou não, será isto que será chamado a cada um de nós a apresentar. Nós seremos chamados. Isso, ou seja, os projetos que cada um defende terão de aparecer. E nós nunca podemos esquecer que esse país foi governado 8 anos no governo federal, é a última gestão deles pelo PSDB, e este projeto não pode ser escondido. E foi governado nos últimos 8 anos, por nós está sendo ainda. E também nós não ocultaremos ele. Ministra, boa noite. Maria Luísa, da agência Bloomberg. Como a senhora falou em esclarecer, será que a gente pode detalhar aqui como a senhora pretende dar condições para reduzir a taxa de juros? A senhora já disse que pretende reduzir, mas como chegar lá? E como a senhora avalia essa proposta do candidato Serra de salário mínimo de R$600 e aumento de 10% para a aposentadoria? Isso é real? É palpável? Nós temos sempre optado por um método de reajuste do salário mínimo e fizemos esse método ao longo de todo o nosso governo. Então, nós temos credibilidade para dizer, olha, fizemos. O nosso processo leva a salário mínimo maiores que R$600 no conjunto da nossa obra. Aumentos sistemáticos e sempre. E não como fizeram no passado, você dá um forte aumento e depois paralisa e não dá mais nenhum aumento. E a gente tem sempre de lembrar o seguinte: há uma diferença entre falar e fazer. Quem fala tem de provar que fará, porque no mínimo já fez. Quando eles puderam mais, eles fizeram menos. Nós não. Quando nós pudemos mais, nós fizemos mais. E o processo de redução da taxa de juros é um processo que nós já provamos também que é possível de ser feito. Nós estamos reduzindo de forma significativa a dívida pública no Brasil.